Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero nesta oportunidade louvar a Deus por estarmos aqui, podendo transmitir este rápido conteúdo da nossa lição. Nossa lição está em 1 Timóteo capítulo 4, a lição 4. E nós vamos aqui passar esse rápido momento aqui, tentando esclarecer e de alguma maneira ajudar os irmãos a terem uma melhor compreensão da nossa lição. Eu vou pular as partes formais de ler textuário, ler verdade prática, para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar longo, tá bom? Estou fazendo em casa, talvez algum barulho possa aí atrapalhar, mas eu estou tentando fazer em casa para ganhar tempo, para não enviar o vídeo muito tarde, já que hoje já estou filmando aqui na quarta-feira, tá bom? Vamos lá, a introdução fala sobre o que o Espírito Santo está revelando a Paulo, ou revelou a Paulo, aos seus profetas, aos profetas da época, da igreja primitiva, o que o Espírito Santo estava dizendo a respeito da apostasia, das heresias. Paulo começa o capítulo 4 falando da seguinte forma: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Essa lição ela vai tratar a respeito do ensino, né, que os demônios vêm trazer sobre a igreja, deturpando o verdadeiro ensino. Nós temos 3 objetivos, que é reconhecer o perigo dos falsos ensinos que levam à apostasia, priorizar o exercício da piedade através da autodisciplina, assumir a responsabilidade de ser exemplo para os fiéis em todas as áreas. Bom, esse primeiro objetivo aqui nós vamos reconhecer agora, que é reconhecer os falsos ensinos e que levam à apostasia. Quando o apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, nessa carta, ele está deixando algumas coisas claras e nós vamos aqui aprender rapidinho aqui. Bom, essa expressão nos últimos tempos do versículo 1, ela relata não exatamente o fim das coisas, tá bom, irmãos? Ela não relata exatamente o fim de tudo, mas ela relata esse período da primeira vinda de Cristo com a segunda vinda. O período quando Cristo veio a primeira vez em carne, e agora quando ele virá com poder e glória, tá bom? Então é esse período que está relatando esses últimos tempos, é esse período que estamos vendo agora. Não só o período do final dos tempos, quando Cristo estiver voltando, não. É esse período agora, todo esse período lá de Paulo, lá da ascensão de Cristo até o retorno de Cristo. Então a gente precisa entender que não é no fim dos tempos, não é quando estiver acabando ali o período da igreja, que a igreja foi arrebatada, não, na verdade todo esse período que se encontra, o próprio período que Paulo está dizendo. Por quê? Porque Paulo está combatendo uma coisa que estava acontecendo exatamente naquele momento. Então a gente precisa entender exatamente isso, que esses espíritos enganadores, eles não vão começar a atuar, eles já estão atuando e estão atuando há muito tempo, tá bom? Então ele fala, o Espírito afirma, ele afirma o quê? Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então o Espírito afirma, significa que o Espírito que fala, e Paulo quem compartilha isso. Então o Espírito fala, como eu disse, não sei se a Paulo ou se usou profetas, e o Espírito Santo, usando os profetas, Paulo transcreve isso. É bem provável de ter sido algo que os profetas da época vieram profetizando, e Paulo teve o discernimento de compartilhar isso para os irmãos ali em Éfeso, no caso a Timóteo, que era o pastor da igreja, né? Então o Espírito Santo está alertando o povo de como as heresias entrarão e destruirão a vida espiritual das pessoas. A própria lição fala aqui, mostrando que, aqui no finalzinho do ponto 1, mostrando que o erro não é apenas intelectual ou moral, mas fundamentalmente espiritual. Ou seja, pessoas que têm problemas com discernimento das coisas espirituais, pessoas que não estão preocupadas com a vida espiritual, pessoas que não estão preocupadas com a leitura bíblica, pessoas que não estão preocupadas com a oração, pessoas que não estão preocupadas com o jejum, que não estão preocupadas com os ataques do nosso adversário, elas serão enganadas. E por quê? Elas serão enganadas porque elas não estão preocupadas, porque as heresias vão entrar no seu coração, nos seus ouvidos, e vão levar tudo aquilo que elas aprenderam, e vão deturpar a verdade bíblica, fazendo
delas pessoas que acreditam em qualquer coisa e em qualquer falácia que os demônios estão usando na boca dos falsos mestres. Então, essa palavra apostatarão, ela é uma palavra grega, no caso a tradução dela, né? Apisteme, que significa rejeitar uma posição anterior, aderindo a uma posição diferente e contrária à anterior. Olha isso, rejeitar uma posição anterior, aderindo a uma posição contrária à anterior, ou seja, não é só rejeitar o que está sendo falado, o que foi falado da verdade bíblica, não é só rejeitar a doutrina verdadeira, mas além de rejeitar, além de dizer que não quer mais viver a ela, mas adotar uma postura que é contrária a ela. Não é que eu não quero mais somente ser cristão, não é só que eu não quero mais pregar a verdade bíblica, mas agora eu prego contra ela. Tá me entendendo? Esse é o sentido da palavra apostatar. Então, espíritos enganadores também está escrito aqui. Ou seja, essa mensagem que os demônios estão colocando na boca dos falsos mestres, você lendo a revista, você vai entender como são esses falsos mestres e como eles agem. Então, os espíritos enganadores, eles estão usando os falsos mestres. Lá em Efésios 6, nós vamos ver a guerra que Paulo fala sobre a guerra espiritual ali do que o crente precisa ter, né? A espada, o escudo, né? O cinturão, a capacete, a sandália. Então, essa batalha que está acontecendo aqui. Essa guerra que está acontecendo aqui. Os demônios lutando contra as verdades bíblicas, os demônios lutando contra as verdades do evangelho, tentando deturpar, tentando fazer com que essas verdades se tornem mentiras e as mentiras que eles pregam se tornem verdades, que eles pregam se tornam verdade. Então, ou a gente atenta para isso, que isso está acontecendo, ou a gente atenta para isso, ou eles vão entrar e vão fazer o que quiserem nas nossas igrejas. É claro que nós já fazemos o correto, que é pregar contra, que é bater contra, né? A gente sabe identificar quando alguém vem com uma má intenção, com uma mensagem falsa, a gente sabe identificar, mas a gente não tem que só identificar, a gente tem que combater também. Então Paulo está combatendo aqui. Apostatar, eu gostei de uma frase aqui que o reverendo Hernando Dias Lopes usa. Eu tenho até um livro aqui que seria muito bom eu compartilhar, acho que eu vou pedir a Kézia essa possibilidade. Ele está em PDF, que é um comentário bíblico do 1 Timóteo, né? E apostatar, o Hernando Dias Lopes usa a frase seguinte: apostatar é arrepender de estar arrependido. Ou seja, uma pessoa que se arrependeu, quando ela se apostata, ela se arrepende de ter se arrependido. Eu achei isso interessante, porque a gente conhece pessoas que estão vivendo isso. Pessoas que se arrependeram dos pecados, que se arrependeram de uma conduta que desagrada a Deus, e chegou um momento em que ela simplesmente é como se ela tivesse esquecido. Parece que ela nunca viveu aquilo ali, ela nunca provou do pão celestial, nunca provou do Espírito Santo, nunca provou das coisas do Espírito Santo, nunca provou dos mistérios de Deus, nunca provou da verdade bíblica, nunca provou da Santa Ceia, sabe? Parece que ela nunca viveu aquilo ali, ela simplesmente tornou-se contra aquilo. E isso está acontecendo no nosso tempo, e são doutrinas de demônios que estão entrando no coração das pessoas. O relativismo, essas ideologias que nós estamos veementemente combatendo ali na nossa congregação, tudo isso está cooperando para destruir pessoas. Eu conheço gente, irmãos, eu conheço pessoas que estão falando contra a igreja. Elas dizem que a igreja não é a instituição que Deus criou, que a igreja ela é formada por membros e não por templos, sabe? E estão pregando contra aí. Essas pessoas foram criadas no evangelho, vieram da base que a gente tem, que nós tivemos, e que muitos irmãos tivemos, como nossos pastores tiveram, bases de escola dominical, bases de ensino, sabe? E hoje estão pregando contra isso. E isso é doutrina de demônio que está entrando no coração das pessoas e estão destruindo. Nada mais do que isso. Você pode usar isso na lição e tentar falar sobre isso. Os falsos mestres falam falsas mentiras, um espírito de engano
que eles estão pregando, que eles estão usando, esse espírito de engano, ele faz eles pregarem uma mensagem que, na verdade, não é uma mensagem por mensagem, é uma mensagem que traz benefício para eles, que no final eles se enriquecem, no final eles se tornam midiáticos, eles se tornam conhecidos, mas é uma mensagem que não traz um benefício para a igreja, mas traz um benefício só para eles. Eu tô correndo, tá, irmãos? Tô sendo bem rápido pra gente poder ganhar tempo. Ou seja, o fato deles serem falsos, tá tudo dentro da lição, irmãos. Eu tô correndo aqui pra gente ganhar tempo. O fato deles serem falsos significa que eles se parecem com o verdadeiro. Ou seja, eles têm uma roupagem de verdadeiro, mas não são. Eles estão enganando porque se parecem, sabe? Aquela famosa imagem que a gente já viu várias vezes de um lobo colocando ali uma cabecinha de fantoche de ovelha. É mais ou menos isso. Pessoas que se parecem com mestres verdadeiros que são falsos. Eles conseguem pegar a estrutura da Bíblia e tirarem o que eles querem, sabe? Enganando as pessoas. E tá cheio de gente caindo nessa falácia aí. Vestindo vestes de santidade que na verdade não tem santidade. Colocando sobre as pessoas um peso que na verdade o evangelho não coloca. Você vai ver isso na lição. Aqui, ó. Proíbem o casamento. Doutrina de demônios. Versículo 2 e 3. Proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Ou seja, eles estão proibindo coisas que Deus não proibiu. A gente vai ver aqui também a palavra cauterizado, no versículo 2 e 3. Pela hipocrisia de que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Cauterizado, a palavra cauterizado, ela é uma palavra grega, a tradução dela, que é a palavra grega cauterizo, tá? Que significa marcar com ferro quente. Isso me, sabe, aquela situação que quando eles marcam um cavalo, sabe, para marcar que é daquela fazenda, ou quando marcavam os escravos para marcar que era daquele senhor, daquela fazenda ali, daquela família. É isso aqui. Ou seja, a mente está cauterizada, marcada para não funcionar com a verdade bíblica. Eu anotei aqui, ó. O Warren Wiersbe, que é um comentarista bíblico que eu gosto muito, ele fala: sempre que alguém afirma com os lábios o que nega com a vida, a consciência está amortecida. Ou seja, toda vez que você vê alguém que está pregando uma coisa, mas a vida não prega aquilo ali, a consciência dele já está marcada, cauterizada, amortecida. Dificilmente essa pessoa vai conseguir voltar atrás. Dificilmente. Paulo fala sobre isso, sobre pessoas que se apostataram da fé, provaram do pão celestial e não vão mais voltar. Não tem mais como se arrepender. Sabe? É o que eu falei. Se arrependeu de ter se arrependido. Sabe? Então, isso é importante da gente falar e citar, pode ser citado na lição. Eu falei aqui sobre o casamento e o alimento. Isso é importante citar. O gnosticismo desprezava a matéria. Essa doutrina que Paulo está combatendo aqui é a doutrina gnóstica. Eu falei isso na minha última aula, né, na igreja. É a doutrina gnóstica. E que doutrina é essa? A doutrina gnóstica, ela é uma fusão do judaísmo radical com a filosofia grega. Isso trouxe uma fusão que eles desprezavam a matéria. Acreditavam que o que tinha de importante no corpo humano e nas coisas era só o espírito e não a matéria. A matéria era desprezada. Então, essa mensagem que estava sendo pregada dentro de Éfeso, que proibia o casamento e exigia a abstinência de alguns alimentos, era uma mensagem gnóstica. E por quê? Olha só que interessante. O casamento e o alimento são coisas essenciais para a vida. Deus instituiu o casamento e Deus deu os alimentos para que nós possamos nos alimentar, porque é necessário para a nossa vida. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro tem um embate. Deus trava um embate com Pedro para poder mostrar para ele que ele não deveria se abster de certos alimentos, porque foi Deus que criou e santificou tudo aquilo. Vocês sabem do que eu estou falando lá em Atos. Então, o casamento e o alimento são coisas que Deus deu. Eu falo do casamento, eu falo do sexo e falo de se alimentar, porque são coisas essenciais para a nossa vida, não é verdade? Então, o sexo e o alimento, numa medida equilibrada, eles dão prazer e são essenciais para a nossa vida. Tudo que o inimigo quer é fazer isso, é destruir aquilo que é essencial para a nossa vida. E se ele puder nos impedir de desfrutar de coisas que Deus nos permitiu desfrutar, ele vai fazer, porque ele quer destruir a nossa vida e poder nos
tornarem felizes, sendo que Deus nos deu essas coisas para nos sermos felizes. É claro que o sexo e o alimento, ele não é uma coisa que traz a felicidade plena, que é a nossa salvação, é claro que não. Mas estou falando em vida, estou falando em terra, estou falando da nossa existência. Isso é necessário para a nossa vida. Então, o inimigo, ele quer destruir isso. Você pode comentar isso na lição, falar sobre como o inimigo quer destruir as coisas necessárias para a nossa vida, e ele quer nos tirar isso, nos estragar. Quantas pessoas aí estão sofrendo de depressão, de coisas terríveis da alma, porque o inimigo conseguiu tirar a alegria de tanta coisa, o inimigo conseguiu tirar a alegria de tanta coisa essencial, sabe? Dentro do casamento, conseguiu destruir o casamento, dentro do relacionamento de amizades, até mesmo dentro da igreja, a pessoa não tem mais alegria de ir para a igreja, coisas essenciais da nossa vida que o inimigo destruiu, porque ele conseguiu enfiar uma mensagem na cabeça dessa pessoa que aquilo ali não precisa mais, ela não precisa mais daquilo, ou então que ela é proibida daquilo, né? Então, esse é o princípio de Satanás. Retomando aqui, irmãos, eu quero destacar algo aqui na lição, que a própria lição fala sobre o equilíbrio. Aqui no ponto 3, tudo que Deus criou é bom. Essa verdade nos protege de extremos. Por um lado, evita o asceticismo que rejeita o que Deus permitiu. Por outro, previne o abuso da liberdade cristã. O equilíbrio está em viver com discernimento, usando tudo para a glória de Deus. Então, o equilíbrio é o quê? O que é o equilíbrio? O equilíbrio é você rejeitar os extremos. Se por um lado tem gente que não come nada, não come carne de porco, porque fala que é pecado, não come, enfim, infinidade de alimentos, tem aqueles que eles não levam em consideração o concílio do capítulo 15 de Atos, que rejeita o sangue, né, comer o sangue de animal, e rejeita a carne sufocada. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Isso não é só na questão do alimento, mas isso é em toda a nossa vida cristã. Um equilíbrio, onde a gente não tolera a injustiça, né? A gente não tolera a injustiça, mas a gente também não age com justiça com próprias mãos. Porque nós sabemos que essa justiça não é nossa. Porque normalmente quando nós vamos agir com justiça com próprias mãos, nós agimos com ira. E o que Tiago fala? Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, nós não podemos perder o equilíbrio. Isso também fala de uma vida. Aí você pode aplicar aqui questão de vida espiritual. Tem gente que passa o dia no monte. E aqui eu não estou dizendo que você não pode ir no monte. Mas o cara passa o dia no monte. Aí a casa dele não está arrumada. Ou melhor, a casa da irmã ou a casa do irmão, não sei qual é a situação. A casa dele não está arrumada. Aí ele, em detrimento dele não arrumar a casa dele, ele tá indo da casa do irmão, fazer o irmão passar aperto, né, sendo inconveniente. Então, assim, a gente pode aplicar muita coisa aqui. Então, uma vida espiritual equilibrada é uma vida que tem a leitura da palavra, que tem a oração em dia e que tem a vida em comunhão, né, a vida em comunidade com os irmãos da igreja. Então, tudo isso tem que ser colocado, pode ser colocado aqui dentro da lição quando vocês forem aplicar a lição. É óbvio que a gente está servindo como um escopo, né, como uma ajuda e não exatamente como uma definição de aula. Você não tem obrigatoriedade de seguir o que a gente está falando aqui, não. Partindo para o próximo ponto aqui, nós vamos ver aqui o ponto 2.1, né? Expondo e alimentando-se da boa doutrina. Ele vai ler, ele vai dizer: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aqui, Paulo está orientando Timóteo a permanecer pregando e falando aquilo que ele aprendeu, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, a boa doutrina que tem seguido. Eu lendo isso aqui, eu pensei agora, eu lembrei agora, eu tenho uma boa lembrança de os pastores mais antigos, e talvez os irmãos que tenham mais tempo de evangelho do que eu tenho só 33 anos de evangelho, que é a minha idade, né? E os irmãos vão ter uma visão do que eu estou falando muito melhor do que a minha, que eu vou dizer agora, a respeito da imagem do pastor antigo, sabe? Aquele pastor simples, sabe? Que talvez não tivesse tanto conhecimento bíblico, talvez não tivesse tanta técnica, talvez não tivesse tanta experiência secular, tanta facilidade para expor os textos, para expor uma mensagem bíblica, para expor uma mensagem que atraia, sabe? Mas ele era um homem que seguia a doutrina. Ele era um homem que mantinha fiel a doutrina verdadeira do Evangelho e o que as Escrituras falam.
E talvez essa seja uma boa imagem para a gente tentar tirar de Timóteo. Um moço novo que está vindo com uma mensagem que é a mesma mensagem que Paulo pregou em Éfeso, mas que está tentando de alguma maneira segurar os crentes que estão ali pregando a mensagem. Paulo está dizendo assim: você não precisa mudar a mensagem. Você vai pregar a boa doutrina. Você vai pregar a boa doutrina. Palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Você vai pregar o que você está seguindo há muito tempo. Você não vai mudar a mensagem. Porque se a gente for olhar para hoje, nós vamos ver que hoje os pastores têm outras caras. E aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu estou dizendo que realmente é o que acontece. Os pastores conhecidos, midiáticos, né? Os pastores emergentes, são os pastores que estão aparecendo agora aí na mídia, pastores de grandes igrejas, de grandes templos. Eles têm uma outra cara, não tem mais aquela imagem daquele pastor mais simples, daquele pastor, sabe? E eu não estou dizendo da nossa igreja, eu estou falando de uma forma generalizada, eu não estou fazendo uma crítica. Eu estou dizendo que isso acontece, é o que nós estamos vendo hoje. E perdeu-se aquela imagem um pouco daquele pastor simples, que tinha muita autoridade de Deus e que tinha pouco conhecimento, mas que quando abria a boca, pregava o verdadeiro evangelho e trazia com clareza a verdade do evangelho. E ele não pregava nada diferente, ele não pregava nada novo. Não tinha técnica nova, não tinha forma nova para poder trazer uma mensagem. Era a Bíblia e aquilo que ele aprendeu ali, aquilo que ele aprendeu com um pastor que veio antes dele e pregava aquilo ali. É isso que Paulo está falando de Timóteo, você não precisa mudar, sabe? E, novamente, não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que a gente perdeu aquela imagem e a gente precisa, de alguma forma, tentar não resgatar a imagem do pastor humilde, porque esse é o verdadeiro pastor, não é isso. Mas essa humildade que a gente tinha, essa simplicidade que a gente tinha, né? Que talvez não tivesse tanta facilidade para poder expor, para poder falar, para poder comunicar, mas tinha muita verdade de Deus dentro dele. E Paulo está falando sobre isso. Você não precisa mudar, não. Continua fazendo o que você estava fazendo, o que você vem fazendo, né? Aí vamos para o ponto 2, que é o exercício físico e a piedade, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é que há de ser. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito desse texto. Nesse texto ele está falando a respeito de uma coisa que a gente precisa meditar um pouquinho, só para a gente entender melhor. Ele não está dizendo aqui que o exercício físico deve ser desprezado, não. Até porque nós sabemos que é comprovado cientificamente que o exercício físico para o corpo é maravilhoso. Eu não me lembro do nome do pregador, mas é um pregador que já morreu, antigo. Ele fala a seguinte frase, antes de eu falar da frase, eu preciso falar a história dele. Ele era um pregador muito famoso na época, mas ele é bem antigo, é do 1900 e lá vai, 1800 e alguma coisa, sabe? Desse bem antigo, que pregava com cavalo, essas coisas assim. Eu acho que ele era americano, ou ele era inglês, eu não lembro. E ele fala que a história dele é que ele era muito novo, já tinha ali quase 40 anos, e morreu, porque não cuidou da saúde. Era um pregador de excelência, mas não cuidou da saúde. Isso fez com que ele morresse cedo. E ali no final da vida, ele solta uma frase e tá registrado nos livros, né? Ele fala o seguinte: Deus me deu uma mensagem e me deu um cavalo. Eu matei o cavalo. Ou seja, ele não cuidou do cavalo, não cuidou do mensageiro. Aqui é claro que eu estou dizendo a respeito exatamente de não cuidar do corpo, né? Então, Paulo não está combatendo o exercício físico, mas está dizendo que assim como o exercício físico é importante, mas também a piedade, ou seja, a espiritualidade aqui já sendo retratada, ela importa mais do que o exercício físico, no sentido do que não é para desprezar um nem o outro, mas o exercício físico ele tem limite, ou seja, você vai cuidar do seu corpo, mas esse corpo tem um fim. Mas a piedade, no caso aquele dito, ele está falando de espiritualidade, ela tem a sua recompensa na eternidade. Então, ela além dela melhorar a sua vida aqui, porque quando você é mais espiritual, quando você
tem mais espiritualidade, quando você realmente é um crente espiritual, você tem um relacionamento bom com os irmãos, você tem a sua família estruturada, um relacionamento bom familiar, você tem um relacionamento bom conjugal, e isso vai alcançar todas as áreas da sua vida, né? Não é verdade? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, mais importa, não é desprezar o outro, mas mais importa uma vida de um espiritual, uma vida de piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de, e dá que há de ser. Ou seja, quando você melhora a sua vida espiritual aqui, você melhora ela aqui, em todas as áreas da sua vida são alcançadas, e também a sua eternidade ela será recompensadora. Então, Paulo não está combatendo o exercício físico aqui não, e nem dizendo que você não pode ir para academia, que você não nada disso, pelo amor de Deus, irmãos. Não ensina isso não, é só para a gente deixar claro aqui. Paulo está dizendo assim, se a gente cuida da vida física, do corpo físico, por que não cuidar do espiritual? Se a gente vai na academia 3 vezes por semana, por que a gente não pode tirar aí 1 hora, assim como a gente tira 1 hora para ficar na academia malhando, cuidando do corpo, por que a gente não pode tirar 1 hora só de adoração a Deus e oração? 1 hora todo dia, sabe? Se a gente se alimenta bem, se a gente muda os nossos hábitos alimentares para poder se alimentar melhor e ter um resultado melhor no corpo, ter um sono melhor, ter uma flexibilidade melhor, menos dores nas articulações, enfim, tudo isso que a alimentação pode proporcionar, por que a gente não se preocupa com a espiritualidade? Se a gente alimenta bem o corpo, por que a gente não alimenta bem a nossa alma? Por que a gente não lê a Bíblia todo dia? Por que a gente, sabe? É esse ponto aí que a gente pode tocar na lição e a gente pode deixar isso bem claro nesse ponto importante da lição aqui, que já uma mudança de Paulo falando sobre essas fábulas velhas aqui. E a gente vai também para o ponto 3, que é em exemplo de tudo. Ordena e ensina essas coisas, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse ponto 3 aqui do ponto 2, o exemplo em tudo, Paulo está falando a respeito de Timóteo ser novo, né? Ele fala para ninguém não deixar que Timóteo deixe ninguém desprezar a mocidade dele, ou seja, a idade dele. Naquela época a juventude ela estava totalmente associada à imaturidade e era difícil pessoas mais velhas aceitarem conselhos e qualquer tipo de orientação espiritual de uma pessoa mais nova. Nós sabemos que Cristo, quando ele morre com 33 anos e o seu ministério começa com 30, era porque o ministério de um rabino só podia começar com 30 anos. Então, a gente não sabe a idade de Timóteo, eu não sei especificar a idade de Timóteo aqui, não achei nada que falar sobre a idade de Timóteo, mas Timóteo é mais novo que a maioria dos presbíteros que havia em Éfeso. Então, Timóteo é o pastor, mas é mais novo que os outros. Eu gosto de dizer nesse ponto e pensar em mim, porque eu sou um pouquinho mais novo que a grande maioria dos outros pastores que nós temos. Acho que o pastor mais velho que nós temos aqui, nós temos em Betânia, é o pastor Telírio. Se eu estiver enganado, talvez alguém vai me corrigir aí enquanto estiver assistindo, mas eu acho que ele é o mais velho que nós temos, né? E depois eu acho que é o pastor João Carlos. Eu olho para esses homens e eu penso, eu não sei nada. Eu não sou capaz de ensinar nada para esses homens, mas eu fico feliz porque eles sentam para ouvir um moço como eu, que talvez esteja falando coisas que eles ouviram a vida toda. E isso é não desprezar a minha mocidade. Eles estão olhando para mim e estão falando, olha, eu acredito em você, eu tô vendo que você tem potencial, eu tô vendo que você é alguém que Deus chamou, né? Isso alegra o meu coração em ver isso. É isso que Paulo tá dizendo, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade, porque tu é mais novo, mas Deus te chamou. E também é importante, quando a gente ainda é novo, a gente ter essa consciência de que mesmo sendo novo, ou de alguma maneira sendo inexperiente naquilo que Deus colocou a gente para fazer, a gente precisa exercer a função e com qualidade. Eu me lembro quando o pastor Eliseu me chamou para liderar os jovens, foi um impacto, porque eu era, além de ser um cara muito polêmico, eu era um cara que trazia muito problema, mas Deus já tinha me transformado muito quando o pastor Eliseu me colocou para liderar os jovens, e eu me lembro disso, não esqueço disso, porque para mim marcou a minha vida. Passou-se o primeiro ano da liderança, a gente pegou os jovens com uma quantidade, entregamos com outra muito superior. Isso não significa que o trabalho foi bem feito só por causa da quantidade, mas assim, a gente conseguiu arrastar os jovens que estavam dissipados na igreja, e aí a gente
eu e o outro líder, a gente foi para a reunião de liderança do outro ano, no ano seguinte, o pastor Eliseu perguntou assim: irmãos, eu fiz uma aposta, coloquei, né, por orientação de Deus, o Mateus e o outro líder na época, e eu quero saber se os irmãos aprovaram. Foi assim, foi unânime, os irmãos aplaudiram, glorificaram a Deus e disseram que estavam de acordo porque foi uma boa escolha. E isso é dar voto de confiança. É claro que na hora, de repente, quando o pastor Eliseu colocou, alguém pode ter falado assim: o pastor Eliseu ficou caduco de vez. Mas apostou em alguém que estava começando. E é isso que Paulo está dizendo: Timóteo, você é novo, mas eu acredito em você, e não deixa ninguém desprezar a tua idade, não. Tu é novo, mas tu é capacitado. Tu é novo, mas Deus te chamou. E isso é importante falar. Ele fala aqui, no caso, pelo contrário, não deixa que ninguém despreze, mas pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele também cita aqui, irmãos, ele também cita aqui no ponto 3 também: palavra, procedimento, amor, fé e pureza, que são 5 áreas que é necessária da vida cristã. O comentarista fala sobre isso, e eu achei interessante, porque de fato, sem palavra a gente não consegue ter autoridade espiritual. Se o seu procedimento não está de acordo com a palavra, também não há autoridade espiritual. Se você não tem amor, diz a palavra do Senhor em Coríntios, que sem amor seremos como um sino que ressoa. Não tem por que fazer as coisas sem amor. Não tem valor para Deus sem amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a pureza, acho que eu falei na última aula a respeito da pureza, né? Um coração puro, mãos santas e coração puro. Essa pureza aqui, eu acho que ela não é porque ela está no final aqui que ela é menos importante. Irmãos, precisamos ter o coração puro. Precisamos ter pureza no nosso interior. Aqui não é uma pureza sexual, não é isso. Mas ser como criança. Ser como criança. Olhar para as pessoas com doçura, né? Não ter malícia no nosso coração contra as pessoas. Essa pureza aqui que o comentarista está dizendo. Nossos últimos pontos aqui, do que eu cuida de ti mesmo e da doutrina. Eu vou resumir o máximo que eu puder, porque eu acho que o tempo vai exceder um pouquinho. Paulo fala: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Esse aplica-te à leitura aqui, irmãos, a gente vai ver na lição que ele está falando sobre realmente você se aplicar à exposição da leitura, à exposição da escritura diante dos cultos. Isso era a prática da época, né? Central das reuniões ali. A gente vai ver isso na lição. Só que eu gosto de dizer também que, e aqui não é uma deturpação do texto, eu estou explicando o que o texto significa, mas eu quero também dizer para os irmãos que estão ouvindo que esse aplica-te à leitura aqui também pode ser para nós um aprendizado sobre o quanto nós lemos da palavra e de outras coisas que dizem respeito à palavra do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais lido do mundo e o mais vendido do mundo, sem sombra de dúvida, a gente sabe disso. Porém, eu quero deixar aqui um pensamento que de repente você pode trazer para a lição, para os irmãos da aula, que não basta ter a Bíblia em casa, não basta comprar vários livros, temos que ler e se aplicar à leitura. Irmãos, a gente tem hoje nas igrejas um grande, vamos colocar aqui, um grande tempo dedicado à Bíblia, e graças a Deus por isso. Nós temos diversas congregações do nosso campo que usam desse artifício de dar tempo à palavra de Deus nos cultos. Mas se a gente for caçar em diversas igrejas, não estou falando do nosso campo agora estou generalizando, diversas igrejas, em diversos lugares, nós temos tempo à palavra, mas nós temos palavras que não são nada com nada, porque não há tempo e dedicação à leitura. E Timóteo é um jovem que precisa se dedicar à leitura porque ele é moço. Ele pode saber muito, mas precisa aprender mais. Então, para quem vai dar aula para os jovens aí, há aqui uma boa oportunidade para você entrar e falar sobre o assunto.
para quem vai dar aula para os adultos, há uma boa oportunidade para você falar, para que aquele que já conhece muito da palavra não é o suficiente, tem que conhecer mais, tem que ler mais, comprar livros e se dedicar à leitura de livros que apoiem as escrituras, que apoiem o entendimento e ao discernimento das escrituras. A gente não pode esquecer que Paulo, ele fala isso aqui, mas eu não vou me lembrar exatamente agora, estou tentando lembrar aqui, mas não estou lembrando. Mas eu acho que ele fala a Timóteo também, quando ele está vindo, eu não lembro exatamente qual é o texto, mas ele fala: quando você vier até mim, traga-me a minha capa e os meus livros. Olha só, Paulo no final da vida, preso, está pedindo para Timóteo, eu não me lembro qual é o texto, mas ele fala isso. Ele diz: quando você vier até mim, traga-me a minha capa e os meus livros. Final da vida, Paulo quer ler. Por que Paulo quer ler? Porque ele entende que é necessário. Ele entende que mesmo no fim da vida, mesmo ele já encerrando a sua carreira, ele precisava se encher mais da palavra do Senhor e dos livros que continham os discernimentos e as explicações da palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o ministro, ele não pode parar de estudar. Um pregador que para de estudar é um pregador que vai se arrasar no púlpito. Eu não me lembro quando, mas uma mensagem dos Gideões, o pastor Eliseu Rodrigues, ele fala a respeito disso, que o pregador, ele é um constante aluno, onde ele não para de estudar. E quando se trata de pregador, mas eu também posso colocar aqui o próprio crente, ele nunca para de aprender. O crente está sempre sendo aperfeiçoado de glória em glória por Deus, para que ele possa melhorar a sua vida, tanto vertical como horizontal com Deus, tá bom? Vou seguir aqui. Seguindo aqui, nós vamos observar no ponto 2, ele fala: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, aqui a palavra dom traduzida para dom é a palavra carisma do grego, que significa dom, evidentemente, e ela é o dom do Espírito mesmo, o dom que o Espírito Santo concedeu a Paulo. Não foi o presbitério que concedeu a Timóteo, perdão. Não foi o presbitério que concedeu a Timóteo o dom, mas foi o Espírito mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, o Espírito Santo concedeu a Timóteo qual dom? Aqui a gente não sabe qual dom que ele está dizendo, mas dá-se a entender que é o dom de governo da igreja, o dom de condução do rebanho do Senhor, né? O dom de ensino da palavra. Esse dom o Espírito Santo concedeu a Timóteo, e Paulo está dizendo: não seja negligente para com esse dom que há em ti. Por que a gente está dizendo que talvez seja esse dom? Porque no verso 13 a gente leu aqui: aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Ele está dizendo sobre o ensino, sobre a exortação, sobre a exposição das escrituras. Então, nada mais do que razoável pensar que é esse dom a qual Paulo está falando a Timóteo, tá bom? E para a gente terminar, ele fala aqui no capítulo 4, 15 e 16: medita essas coisas e nelas se diligentes, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem, aos teus ouvintes. Ou seja, cuida de ti mesmo e da doutrina. Irmãos, um pastor que não cuida dele mesmo, ele não vai conseguir cuidar da doutrina. Um pastor que não consegue cuidar da sua própria saúde espiritual, não vai conseguir cuidar da doutrina da igreja, não vai conseguir cuidar da igreja do Senhor. Então, aqui Paulo está orientando a Timóteo. A gente sabe que Timóteo ele tinha uma enfermidade, porque lá atrás não, perdão, eu não sei se é nessa carta ou se é na próxima carta, na segunda carta, Paulo fala, na segunda carta mesmo, Paulo fala a respeito da enfermidade que Timóteo tinha concernente ao estômago, né? Que orienta ele a tomar uma taça de vinho, tomar um pouco de vinho. Uma taça não, um pouco de vinho, não é uma taça, um pouco de vinho. Então, nós vamos ver Paulo falando isso,
Então Paulo está preocupado com a saúde de Timóteo, não só espiritual, mas física. Eu já falei isso aqui no começo, mas eu preciso que a gente entenda que nós precisamos cuidar da nossa vida como um todo. A saúde espiritual, a saúde física é tão importante quanto a saúde espiritual e vice-versa. Então Paulo está dizendo, olha, não tem como você cuidar da doutrina se você tiver mal de saúde, se você tiver mal espiritualmente. Não tem como você cuidar do povo de Deus se você tiver mal. Então cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nada mais do que normal. Se você prega uma palavra verdadeira e você tem saúde espiritual nessa palavra e você se cuida, você vai se salvar, no sentido não pelo seu mérito, mas no sentido de você manter-se firme e também vai salvar aqueles que te ouvem. Então a igreja do Senhor ela é o espelho do líder. A igreja do Senhor ela é o espelho do líder. A igreja, a congregação é espelho do líder. Se o líder vai mal, a igreja pode ser que vá mal, porque ela vai transmitir, ela vai receber aquilo que o líder transmite. Então, que a gente possa meditar nisso. De alguma maneira você pode tentar melhorar aquilo que foi falado aqui. Tentei não acumular tempo, mas é meio que difícil muitas vezes, porque a lição é extensa e ela trata de muitos assuntos que alguns não são coligados, né? São assuntos diferentes uns dos outros. Bom, Deus abençoe você. Eu vou ver se eu consigo enviar para a Kézia o livro, para vocês tentarem ter um apoio aí, tá bom? Deus abençoe.